Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o Norton Ribeiro. Ele é historiador, possui graduação e pós-graduação na UF, é professor nas redes municipal e estadual de ensino e autor do livro Petrópolis, Cidade Operária. No programa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as conquistas sindicais ao longo dos tempos. A maior parte delas, eu tenho certeza que você aí de casa e que eu do lado de cá também não sabemos que é uma questão, uma regra do sindicato. Olá, Norton, tudo bem? Norton tá Olá, pedindo Carla. água para Tô pedindo alguém. pro meu filho aqui. Você tava demorando a entender. Não Boa tem tarde, problema Carla. nenhum. Eu tô gravando de casa, pelo jeito você também. Também, pois é. Aí conseguiu. Ó. Maravilha, tem um copo de água. Vamos falar um bocado. Norton, primeiramente, prazer por estar de volta. A gente fez aqui no programa Trabalhador em Foco o lançamento do seu livro. E aí eu queria que a gente começasse para falar desse programa que tem como meta principal falar para o telespectador de grandes conquistas para os trabalhadores que eles, na maior parte das vezes, não sabem que tem relação com o sindicato. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, como é que foi no início, lá no início do século passado, vamos falar de século XX, a composição Isso. do que a gente entende por classe operária? Carla, então, na verdade, assim, já no final do século XIX começaram a surgir primeiras organizações, né? Não eram chamadas de sindicato, e isso tomou também o início do século XX, né? Eram associações mutualistas, que a gente chama de ajuda mútua, né? Os trabalhadores se reuniam em pequenos grupos para ajudar uns aos outros em relação às vezes, em relação à morte ou a quem ficasse sem trabalho. Eles faziam uma caixinha, né, de recolhimento de dinheiro. Tu vê que a situação era difícil, mas mesmo assim eles conseguiam manter uma certa caixinha de dinheiro para ajudar algum, né, algum companheiro que ficasse com algum problema, ou doente e tal. Então, a composição do Primeiros operariado nesse... indícios do que hoje a gente entende como fundo de garantia, o que a gente entende como auxílio-saúde, era mais ou Pois é, menos isso, a caixinha de um é, trabalhador para com outro trabalhador. do grupo, quer dizer, daquele grupo, para caso necessitasse, né, um ou outro trabalhador, né? Então ele recorria a essa caixinha aí, né? Então eram associações assim chamadas de cooperativas, né? E associações assim de os mutuários, né? Então eram chamadas de mutualistas. E aí, quer dizer, esse movimento surge primeiro nas grandes cidades do Brasil, Rio, São Paulo, Santos, que eram regiões que abrigavam grandes, né, centros proletários. Petrópolis também é importante, porque aqui Petrópolis já tinha uma industrialização muito forte, né? E ela vai aparecer nesse cenário aí. E, assim, era uma composição muito heterogênea desses trabalhadores, né? A gente tinha... Porque a gente está acostumado, às vezes, você vê na novela, né? Hoje em dia não está passando mais novela gravada, né? Mas aquelas novelas do italiano, o operário, a italiana que veio com as ideias anarquistas, não sei É o verdade. quê. A gente tem um tempo que não vê esse tipo de É, novela. É uma lástima. mas isso daí, assim, é um pedacinho desse movimento, né? O italiano, ele fez parte, mas também mulheres, principalmente na indústria têxtil, né? Muitas mulheres, né, trabalhavam, crianças, né? O trabalho do menor era muito, é, assim, os patrões preferiam muito os menores e as mulheres para pagar pouco para esse pessoal, né? Explorar a mão de obra. Nossa. Os negros, né, não eram muitos, né, mas existia também a população negra, né, nas indústrias. Então, tinha assim, uma heterogeneidade muito grande nesse mundo do trabalho, mas ainda só nas cidades, né, maiores, porque o Brasil era principalmente rural, né? O mundo do trabalho brasileiro era na área rural, né? E assim, existiam diferenças salariais também, principalmente entre homens e mulheres, óbvio, né? Entre homens, as crianças, e também alguns
entre os próprios homens também existiam diferenças salariais por questões, né? Alguns eram mais qualificados que os outros, né? Então, Quando o tinha assunto é essa... qualificação, até hoje a gente consegue entender isso. Quando o Uhum. assunto é sexo, até hoje a gente discute a respeito disso. Quando a questão é cor, até hoje a gente se irrita com isso, né? Mas todas essas questões estavam bem pautadas lá no início dessa organização de classe operária, né? Assim, essa é uma visão patronal, né? Quer dizer, eles que dividiam muito a classe, né? Sim, Em termos de valorização do trabalho, né? Mas o que acontece? Depois, as mulheres participaram ativamente de várias greves, só que ainda assim elas tiveram dificuldade de chegar em postos nos futuros sindicatos, né? Em postos de comando, né? De presidência desses sindicatos, tá? Mas você tem, assim, em alguns locais que elas eram a maioria, né? Em alguns setores, né, de ofício, assim, no ramo texto, né, a grande composição era de mulheres, tá? Então, assim, já naquela época, nas primeiras 3 décadas, né, dos anos do século XX, já surgiram lutas como voltada para a ação econômica, né, principalmente jornadas de 8 horas, tá? Já naquela época a pessoa já reclamava disso, né? Condições de trabalho, né? Os salários, as formas de pagamento, né? Porque você não existia assim, você recebia por semana, né? Nas indústrias e tal, não existia assim um salário mínimo por mês, isso só vai organizado. acontecer, só vai acontecer depois. E também a assim, era combinado, quando você era empregado ou no comércio, ou numa indústria nessa época, você combinava com o patrão como ia ser a sua jornada, como ia ser a sua forma de pagamento, né? Então, assim, não tinha nenhuma legislação para te proteger Se a de gente nada. fosse tentar trazer para cá, para o nosso telespectador, tentar entender uma comparação básica, né? A gente anda ouvindo falar em que o acordado está sobre o legislado, não é? Uhum, E que se você pois faz é, uma negociação com seu patrão, tá tudo certo. E vida é. que segue. Ou seja, a gente já pode dizer que não deu certo quando a gente pensa na história como base para o entendimento disso, né? Porque assim, e nem sempre esse combinado era, né, cumprido, né? Então, o patrão podia combinar uma coisa contigo, mas depois chegar no fim do mês e falar: não, não vai ser isso não, Foi bem vou te assim mandar que eu falei, embora, você vou te mandar entendeu embora. errado. Então, aí você imagina fazer uma greve nessa época, né? E existiram muitas, não eram poucas, né? Fazer uma greve era correr risco de vida até, entendeu? Você podia, a polícia tanto te bater, te prender, quanto você também podia ter certeza que você ia ser despedido, né? A não ser que houvesse uma paralisação muito forte, muito geral, que aí não tinha como ele despedir a fábrica inteira. Aí rolava uma certa negociação, né? Bom, mas aí a gente tem assim algumas correntes ideológicas também atravessam esse grupo de trabalhadores, né? Os anarquistas são muito fortes ainda até o início dos anos 20, né? Eles não aceitam nenhum tipo de organização, assim, eles, quer dizer, de conversa, né? E nem querem lutar pela via política, né? Para Uhum. eles a ação direta é muito mais importante, tá? E a presença deles vai ficar muito forte entre 1917 e 1919, né? Quando vai ser um período de greve geral no Rio e São Paulo. Ficaram famosas essas greves, A a gente de já falou aqui, 17. né, no programa sobre essas primeiras grandes greves e até mesmo pelo fato de Petrópolis ter de alguma forma apoiado, porque Petrópolis era muito forte no que diz respeito aos seus movimentos sindicais. Com certeza, né? Petrópolis também tinha todas essas associações mutualistas, todas essas organizações, né, pré-sindicais, tá? E assim, como aqui era uma região de muitas fábricas, né? Quando irrompia uma greve, às vezes as outras fábricas vinham junto, né? Elas vinham em solidariedade, tá? Até para pressionar aquela luta, né? Então a gente tem assim os anarquistas, os católicos que também que não prezam
por uma ação mais direta, né? Eles são mais assim de querer fazer um diálogo, um entendimento com a patronal, né? Os chamados amarelos também, que também rejeitam a própria greve, mas aí a partir dos anos 20 toma força os socialistas e comunistas, né? Até por causa da formação do Partido Comunista Brasileiro em 22. E aí esse grupo ele começa a ter uma entrada maior no movimento operário e sindical, né? Porque eles aceitam a luta pela via política, né? Eles começam a lançar candidatos, né, a deputados, etc., mas tudo visando a melhoria de vida dos trabalhadores, né? Isso eles vão tomar um espaço maior, né, a partir daí da década de 20. E a gente começa a perceber que as primeiras grandes conquistas dos trabalhadores começam a ser ali nos anos 30, 1930, não é isso? Pois é, então, aí a gente tem, assim, com a chegada do Getúlio ao poder, né, ele começa a fazer uma relação com o trabalhador, né, que outros governos não tinham feito, né? Ele se aproxima da classe trabalhadora ao invés de ele perseguir. Por quê? Ele tem interesses de manter uma relação estreita para trazer esse trabalhador para a órbita do Estado, né, para a órbita do governo. Tá? Então, a primeira coisa que ele cria, né, já em 31, na verdade em 30, é o Ministério da Revolução, que é o Ministério do Trabalho, que hoje não existe mais. Né? Mas para ele era tão importante esse ministério que ele chama de Ministério da Revolução, entendeu? E aí, logo depois, em 31, ele vai criar uma nova lei aliás, a primeira lei de sindicalização, mas com o interesse de colocar os sindicatos sobre a sua órbita, né? Sobre a órbita do Estado, sobre a sua tutela. Ele quer ter uma interferência nos sindicatos, né? Então, tem alguns sindicalistas mais antigos que reclamam, falam, olha só, o Getúlio está querendo acabar com a nossa autonomia. Mas aí outros grupos falam, não, isso vai ser bom porque ele está dando a carta sindical para todo mundo e a gente vai ter conquistas, né, trabalhistas, e realmente isso acontece. Mas o Getúlio associa o quê? Só vai ter conquistas trabalhistas e só vai se tornar cidadão com direitos sociais quem for filiado a um sindicato oficial, né, com o Estado de olho, o governo de olho. Tá? Então, ele quer tirar um pouco dessa luta independente dos trabalhadores, né? Ele dá uma certa assim, autonomia e tal, ele até aceita algumas greves, só que ele não vai aceitar nenhum tipo de embate direto do mundo né, trabalhador com o governo. Então ele quer fazer, na verdade, assim, ele quer fazer uma nova relação entre capital e trabalho. Tá? A partir da década de 30. E ele consegue, entendeu? Então, assim, ele regulamenta, ele fiscaliza as relações, né, de trabalho e capital, né, com essa nova lei de sindicalização. E a partir daí são criadas... Mas é interessante, sim, as leis que o Getúlio que ele vai confirmar, né, que ele vai tornar por força de lei, elas já eram algumas lutas e já eram acordos antes dele. Por exemplo, nos anos 20, a gente já tem uma lei de acidente de trabalho, né, de 1919, porque o Brasil... Tem relação direta com os sindicatos, ou melhor, que tem relação direta com o trabalho dos trabalhadores, a força dos trabalhadores por reivindicação? Sim, porque isso estava sempre na pauta das greves, né, das greves dos trabalhadores, tá? Tanto a 8 horas, a lei de férias, né? A lei de férias que é de 1925, um código de menores de 26, ainda não é a proibição do trabalho menor, mas já é algum código, alguma coisa para regulamentar o horário de trabalho, né? Então, o que acontece? Tudo isso sempre foi luta dos trabalhadores, né? Seja um movimento organizado ou independente, os sindicais. Só que na década de 20, quando o Brasil se torna membro signatário do Tratado de Versalhes e da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil começa a não querer fazer feio, né, para o mundo internacional, a sancionar... Feio é ótimo. Aí a sancionar algumas dessas leis, porque o Brasil está assinando algumas
né, quer dizer, ele assinou um tratado que todas as grandes nações democráticas estavam seguindo. Então, a gente também tem que mostrar algum tipo de serviço, né? Certo. Então, aí surgiram, né, a primeira lei de férias, né, antes do Getúlio, lei de acidentes, né, uma maior intervenção do Estado nessas questões. Aí, quando chega o Getúlio Vargas, já tem essa demanda toda meio que reprimida, mas como o Getúlio ele se torna essa pessoa que vai prometer essa nova relação entre o trabalhador e o capital, né, a pressão sobre ele aumenta, tá? Então, ele é muito estrategista, assim, ele sabe que tem essa pressão, mas ele não quer conflito direto. Então ele começa a regulamentar, né, trazendo cada vez mais trabalhadores para a órbita, né, do Estado, com a oficialização dos sindicatos, né? E aí, como eu já tinha falado, só quem fosse sindicalizado teria os direitos do trabalho. Então, assim, isso aí foi um passo importante, né, nessa organização. Então ele acaba um pouco com essa disputa e tal. Aí surge, ó, em 32 surge a carteira de trabalho, né, que a gente tem até hoje, tá? Depois ele cria uma nova lei previdenciária, ele cria de 32, né, a 37, são algumas leis previdenciárias para alguns setores, né, da indústria. Ainda não é uma previdência geral, mas já está surgindo essa ideia. Que um dia se torna a Previdência. Sim, isso vem no governo dele, né? Então, o horário de trabalho ele regulamenta, que a partir daí ele regulamenta o horário de trabalho para o comércio e para a indústria, né? 8 horas de trabalho, com hora extra e tal, né? E os institutos de aposentadorias e pensões, né? Então, outra lei de férias, quer dizer, ele está dando vários passos. Mas aí em 43 é que vai sistematizar tudo na famosa consolidação das leis de trabalho. Mas Na vem uma CLT. pergunta muito clara na minha cabeça, diante do que você está explicando e passando para todo o nosso telespectador. O Getúlio fez muita coisa extremamente relevante, só que a gente pode dizer que ele é o santo protetor dos trabalhadores, ou, na verdade, a gente tem que perceber que, sim, ele teve boa vontade, empenho, e a gente pode chamar do que a gente quiser, mas que todas essas pautas, conquistas, todas essas demandas foram sim o resultado da luta do trabalhador na conquista dos seus próprios direitos. Porque se o trabalhador tivesse ficado calado, se ele não tivesse se organizado, talvez a gente ainda estivesse patinando com a maior parte dos direitos que hoje nós temos. Isso aí. Na historiografia, assim, durante muito tempo, né, se via o Getúlio como grande salvador, né, quer dizer, alguns grupos, né, da historiografia, e ele próprio criou essa imagem como doador das leis do trabalho. Mas, na verdade, é essa segunda opção que você colocou, né? Se não fosse a pressão existente até muito antes dele, né, isso não teria saído tão fácil assim, entendeu? Então, ele criou uma coisa que a gente chama, que os historiadores chamam de a invenção do trabalhismo, né? O Getúlio criou essa... Na verdade, sim, é uma historiadora, ela assume esse termo, né, por um período após 35, 37, quando houve essa invenção do trabalhismo. O que foi isso? O governo Vargas começou a formar uma série de símbolos, né, uma série de formas de mostrar que as leis do trabalho ele estava doando, era uma dádiva do Estado, né? Então ele estava isso trazendo para o povo, né? Ele queria esvaziar aquela luta do passado, entendeu? Então ele queria passar a mensagem de que ele, né, é o pai dos pobres, né? Ele então está aqui trazendo essas leis. Se não fosse ele, isso não aconteceria, tal. Talvez acontecesse em outro momento da história, né? Mas e aí a gente não pode ver o período anterior a ele, a Primeira República, como um vazio de organização. Não, foi um período muito importante, porque foi ali que foi plantado o germe dessas conquistas do trabalho que veio com ele depois, entendeu? Então, assim, talvez em alguns casos aí a gente poderia estar, né,
atrasados, né, porque o Brasil tem uma legislação do trabalho avançada se comparado com outros lugares do mundo, né, de justiça do trabalho, né? Bom. E então, isso tudo a gente deve às greves, às lutas que aconteceram no passado, né? Então, essa coisa de ver o Getúlio, se você pegar uma pessoa bem idosa que viveu o período Getúlio, ela adora o Getúlio, né? Porque ela vê ele como o grande pai, salvador, né? O grande cara que trouxe as leis de trabalho. Mas isso foi tudo uma coisa organizada e muito bem pensada, né? Por exemplo, a Hora do Brasil, a Voz do Brasil, que tem até hoje, Sim? foi criado por ele, pelo Departamento de Preço e Propaganda, para que ele pudesse falar das conquistas, e o ministro do Trabalho tinha um momento especial ali. O ministro do Trabalho falava toda semana para o trabalhador. E o rádio naquela época era a nossa internet de hoje, né? Todo Com mundo ouvia certeza. rádio. Sabe E que tem assim, muita gente que detesta a história do Brasil, mas eu sou apaixonada. eu também gosto, sim, porque às vezes me dá um soninho, Não mas adoro. de vez em Desde quando a eu escuto. abertura que as pessoas não sabem que é o Guarani, Isso, é. e eu adoro a sonoridade, até a coisa em si mesmo, entender um pouco do que está acontecendo, com um É porque olhar muito tendencioso e tal. a primeira parte só fica falando bem do governo, né? Depois vem o Depois a gente Congresso e tem outras questões. aí mostra outros lados ali, outros congressistas colocando suas opiniões, né? É isso aí. Olha, a Mas gente está assim, chegando no final do programa já. que isso, já Então, falar com o historiador, se eu não tem tanta coisa aprendo para falar. muito, vira uma aula deliciosa e a gente fica nessa coisa. Só que a grande questão é que, com todo o trabalho do Getúlio, aí a gente teve as leis trabalhistas e a CLT, que é antes da Constituição, não é isso, professor? Muito antes, né? Muito antes. A CLT, ela é de 1943. Ali, o que foi a CLT? Foi uma sistematização de todas essas leis que a gente tem até hoje que rege o nosso mundo do trabalho, né? Pode ter mudança em alguma coisa ou outra, mas a CLT é a carta principal do trabalhador. Ela, na época, foi chamada de a Bíblia do Trabalhador, entendeu? Então, porque ali estaria toda a legislação, né? E os direitos e deveres do trabalhador, que até hoje ela rege o nosso mundo. Já nos anos 90 já houve uma tentativa de mexer nessas leis, né? Com o governo Fernando Henrique, porque foi um momento do neoliberalismo em voga, né, no mundo inteiro, e tal. Mas não, e agora está voltando muito esse papo aí, né? Porque nos Estados Unidos já tem uma flexibilização muito grande, né? Daquelas coisas de instituição de hora de trabalho. Aqui no Brasil já mexeram um pouquinho, né? O ano passado não foi? Já colocaram essa coisa de trabalho intermitente, não sei o quê. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder garantias aí que estão, né, há décadas, né? E com esse argumento aí de que isso está atrasando o mundo do trabalho, né? Então, isso é complicado, tá? Bom, então, assim, a CLT, ela foi uma grande conquista, mas que por essa reivindicação, né, dos próprios trabalhadores, né? Entendeu? Várias greves. Então, o governo Getúlio, de 37 a 45, né, ele é a chamada ditadura Vargas. Então, ele proíbe as greves, ele bota a polícia para cima. Em 46, tem uma nova Constituição no Brasil, o direito de greve é retomado. Né? Quer dizer, é instituído na Constituição, porque não tinha antes, o direito de greve. Tá? Nos anos 50, a gente tem, vou dar uma acelerada aqui para a gente terminar. Né? Isso aí. Na década de 50, a gente tem a volta do Getúlio como eleito pelo voto, né, voto popular democraticamente, e o ministro dele do trabalho mais importante foi o João Goulart, né? Aí, quer dizer, o João Goulart tem uma entrada muito forte na classe trabalhadora, ele que tem uma conversa muito direta com os trabalhadores, foi um período que os sindicatos tiveram um auge, assim, né? Ele, só para ter uma ideia, ele aumenta o salário mínimo, né, em 100%, né? Em 1952, mais ou menos. Isso é uma loucura, né, para hoje, né? Eu tenho até uma tabela aqui num livro que eu vi o poder de compra do salário mínimo, né, como é que caiu de 1943 para cá, né?
Mas aí o Jango dá esse aumento para os trabalhadores de 100% lá na década de 50, como ministro do Vargas. Ele permite várias movimentações, as greves são legais, né? Mas o trabalhador tinha com quem conversar diretamente, né? Então, com o golpe militar de 64, a coisa muda, né? De novo. Então, são proibidas novamente greves, associações, né? Há uma interferência muito forte em todos os sindicatos, né? A troca de direção, né? Mas mesmo assim, em 66, né? Já tinha uma demanda, desde a época que o João Goulart era presidente, até 64, de um 13º salário. E esse 13º é criado aí, nesse período, em pleno período, né, da ditadura, através de pressão de greve, né, operária, e alguns deputados que tiveram... a ideia do 13º foi do Arão Steinbrück, um deputado que você deve lembrar, né? A gente era criança, ele ainda falava na televisão nos programas: vote a Arão Steinbrück. Eu ainda lembro, porque eu gosto de ver programa de propaganda política, tu sabia? Eu também gosto. Eu acho engraçado algumas coisas. Também. Acho que é por isso que eu sou jornalista e, assim, me encanto por debate na época das eleições. Então, eu acho que ele faleceu nos anos 90, se eu não me engano. Mas a proposta foi dele, e os deputados conseguiram votar isso, né, mais ou menos em 66, logo depois de uma greve, né, de trabalhadores. Mais uma greve, mais uma conquista. Reivindicando, né, o salário mínimo. Desculpa, o 13º. 13º, entendeu? Norton, a gente já estourou o tempo. A gente volta para continuar falando de conquistas e lembrando e explicando para o nosso telespectador de casa que essa nossa conversa, muito pautada em conhecimento histórico e eu deixei livremente você ir contando para a gente o que a gente não sabe, o que está escrito nos livros, mas nem em todos os livros assim, de forma tão clara. É preciso fazer uma busca com o olhar sindical para poder entender um pouco dessas conquistas que foram e que fazem parte, né? Foram tão importantes, são tão importantes e fazem parte ainda da nossa vida. E isso tudo tem a ver com a luta do trabalhador. E a gente está falando sobre isso porque esse ano de 2020 foi um ano completamente atípico. E a gente consegue perceber que se não estivermos prontos para mais luta, talvez haja possibilidade de que queiram tirar muitos dos direitos conquistados ao longo de décadas e décadas e décadas de trabalho de trabalhadores, não é? De luta de trabalhadores. Pessoas morreram, foram presas, foram separadas das famílias para a gente ter isso que a gente tem, né? E a gente não pode entregar isso aí de qualquer jeito. Exatamente isso. Norton, mais uma vez, muitíssimo agradecida. Até breve, a gente volta a gravar um novo programa para continuar falando um pouquinho sobre as conquistas que nós, trabalhadores, hoje usufruímos por conta da luta dos trabalhadores de antes. Obrigada. Tá bom, obrigado, tchau. Até breve. Obrigada a você de casa. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.